Retomando então as nossas aulas, na aula anterior nós discutimos até a parte aqui de ciclo de vida, né? Ciclo de vida do projeto, falamos das questões que estão associadas a isso, como por exemplo que as fases podem ser iterativas, né? No geral são iterativas, sobrepostas. Bem, e aí hoje nós vamos começar a iniciar aqui discutindo sobre as partes interessadas, né? Ou stakeholders, que é o termo mais comumente utilizado aí no gerenciamento de projetos. O que seriam então as partes interessadas do projeto? Bem, um projeto ele envolve muitas pessoas, tá? Não só a equipe do projeto, né, que geralmente na equipe do projeto você tem ali a equipe de gerenciamento de projetos, para o caso de projetos muito grandes, né, às vezes ela tem várias pessoas envolvidas no gerenciamento. O gerente do projeto é o que vai coordenar, digamos assim, essa equipe, ou em caso de projetos menores, você tem ali só a figura do gerente de projetos, né? E outros membros da equipe que, no caso, geralmente vão atuar ali na execução das atividades do projeto. Faz parte também da equipe do projeto o patrocinador do projeto, ou sponsor, é um outro termo atribuído a essa pessoa. Por que ele faz parte? Apesar de que ele atua de forma bem direta, né, autorizando recurso, autorizando mudanças, né, apoiando na autorização de mudanças, ele é diretamente envolvido nessas atividades específicas. E aí por isso que ele é considerado também como se fosse parte da equipe do projeto, né? Ali se você olhar aqui no gráfico, ele até meio que aparece assim, PLA, um PK, né? Justamente por isso, porque ele não atua diretamente em muitas atividades do projeto, ele tem as atividades dele como patrocinador, como gestor, como executivo da empresa, mas desempenha algumas atividades importantes para o projeto, na equipe do projeto. Bem, além disso, né, existem outras partes interessadas do projeto que atuam ali próximas àquele projeto e que são de extrema importância para o sucesso de um projeto. Se a gente considerar a própria empresa que está executando o projeto, ou às vezes até mesmo a empresa cliente, pode haver envolvido ali, por exemplo, um escritório de projetos, que geralmente vai demandar relatórios, atividades daquele projeto. Você vai ter também, pode ter também, dependendo do porte da empresa, um gerente de programas, tá, de projetos, um gerente de portfólio de projetos, tá, que geralmente essas duas figuras, né, ou essas duas estruturas, elas estão presentes em corporações grandes. E aí, em corporações maiores, há tantos projetos que costuma ser necessário ter uma gestão de portfólio daqueles projetos, porque é um número grande de projetos. E acontece também, às vezes, de muitos desses projetos eles estarem associados entre eles, que aí, nesse caso, eles fazem parte de um programa de projetos. E aí, por isso, muitas das vezes é necessário ter um gerente para isso, ou até mesmo uma equipe. E o escritório de projetos também é uma estrutura que geralmente está presente em apenas em empresas grandes, grande porte. Bem, temos aqui, a gente pode ter aqui também o gerenciamento de operações, né? Geralmente tem alguma atividade, algumas questões ali que devem ser tratadas no âmbito do projeto. Gerentes funcionais, que são aquelas pessoas que
atuam nos departamentos da empresa. Por exemplo, o seu projeto, geralmente, o projeto que você está atuando, geralmente, ele demanda compra. Você pode ter que, talvez, fazer alguma aquisição para o projeto. E aí você vai ter que, naturalmente, lidar com o gerente funcional daquela área, que é o gerente de compras. Né? E aí, por isso que ele é uma parte interessada também. Aí, naturalmente, entrariam também os fornecedores, né, parceiros comerciais, também são partes interessadas, e clientes e usuários. E esses são as principais partes interessadas do projeto, porque eles é que vão, no geral, ser os usuários diretos daquele produto, serviço ou resultado exclusivo que vai ser produzido. Vamos exemplificar? Bem, vamos supor que o produto que você vai resultar do projeto que você está envolvido é um software. Então, quem seriam os usuários ou clientes ali diretos? Seriam as pessoas que vão dentro da empresa, no âmbito da empresa que vai ser implantado o software, as que vão utilizar aquele software, certo? Esses seriam os usuários diretos. E se fosse um produto, por exemplo, de implantação de uma nova metodologia? Então, os usuários diretos ou finais daquele produto ou serviço ou resultado exclusivo seriam as pessoas que vão ter que atuar, vão ter que usar aquela metodologia nas suas atividades de operação do dia a dia. Então, elas são as mais importantes. Por quê? Elas é que vão, por exemplo, dizer se o produto, serviço ou resultado exclusivo que o seu projeto está fazendo é de boa qualidade. Tá? A percepção delas é que vai dizer se aquele resultado é bom ou não, do ponto de vista de qualidade do produto, né? Então, é importante que você, e geralmente, elas é que vão definir os requisitos. Tá? Parte desses requisitos ele pode vir definido da autogestão. Mas uma vez que a autogestão definiu ali os requisitos macros, quem vai detalhar aqueles requisitos são os usuários. Então, quando o nosso projeto deve atender a uma lista ali de requisitos, no geral a gente vai estar atendendo as demandas desses usuários. Por isso que eles são os mais importantes. Ao longo das décadas, né, que a ciência, digamos assim, do gerenciamento de projetos vem sendo desenvolvida, descobriu-se o seguinte, ou concluiu-se o seguinte, que essa parte de gestão dos interessados no projeto é tão importante que ela ganhou, né, nos últimos anos, uma área específica de conhecimento para essa questão, né, ou para essas atividades. Dada a importância que é você fazer uma gestão de qualidade das partes interessadas do projeto. Porque, no geral, elas afetam diretamente no sucesso do projeto. Então, resumindo, quando a gente for falar em partes interessadas do projeto, a gente, no geral, está falando de quem? Primeiro, a equipe do projeto, ou seja, todo mundo que está ali diretamente trabalhando naquele projeto. Demais áreas associadas ao projeto da empresa, como área de portfólios, área de programa, escritório de projetos. E, do outro lado, os departamentos, seus gerentes funcionais, fornecedores, né, que estão diretamente associados àquele projeto, por um motivo ou outro. E, por fim, os mais importantes, os clientes e usuários, ou usuários, né, diretamente envolvidos naquele projeto.
Aqui é só basicamente definindo, né? Então, clientes e usuários são o quê? Pessoas ou organizações que usarão o produto, serviço ou resultado do projeto. O patrocinador ou sponsor é a pessoa ou grupo que fornece recursos financeiros para o projeto. Nem sempre é uma pessoa só, pode ser um grupo. Por exemplo, vamos supor que a alta gestão da empresa é formada por 10 executivos. Né? O escritório de projetos, também chamado de PMO, né? Project Management Office, o gerente de projetos, os gerentes de portfólio, de programas, a equipe do projeto, gerentes funcionais, fornecedores e parceiros. Então, resumindo, esses aqui são as partes interessadas do projeto, também conhecidos como stakeholders. Bem, nas aulas passadas a gente falou das características dos projetos. Eles são temporários, né? Tem um início e término bem definido. Eles produzem um resultado único e exclusivo. Essas características do projeto, o fato dele produzir um resultado único e exclusivo, né? E de ter ali um período de início e término, impacta diretamente no fator ou na questão de se o projeto vai ou não ter sucesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre o projeto culmina, digamos assim, em sucesso. Tá? Grande parte das vezes o projeto fracassa. E até por isso, inclusive, que hoje existe disciplina para poder tratar, discutir esse assunto e para propor melhores práticas no gerenciamento de projetos. Bem, mas o que então está associado a um projeto ser bem sucedido? Primeiro a gente precisa definir isso, né? Ou entender isso. O que é um projeto bem sucedido? Será que um projeto bem sucedido é um projeto que ficou abaixo do orçamento previsto? Ou seja, eu planejei gastar 500 mil e gastei 400. Beleza, economizei 100 mil. Será que com isso eu posso dizer que teve sucesso? Ou o projeto terminou mais rápido? Eu planejei 10 meses e fiz em 6. E aí? Isso quer dizer que teve sucesso esse projeto? Eu fiz antes, né? Terminei antes. Isso é bom. Ou melhor ainda, o projeto consumiu menos material e pessoal. Então eu planejei utilizar uma equipe de 10 e acabei conseguindo fazer com 6. Ótimo, tive menos custo, né? Então teve sucesso esse projeto. Será? Ou o cliente ficou surpreendido pela qualidade do resultado do projeto? Será que é isso que é um fator? Se o cliente ficou surpreso, será que você entregou realmente o que ele pediu? Né? Bem, nenhum desses fatores necessariamente quer dizer que o projeto foi bem sucedido. Na verdade, eu diria até que há indícios de que se ocorreu algum desses fatores aqui, o projeto fracassou. Por quê? Bem, vamos ver essa definição aqui de Vargas. Vargas diz o seguinte: um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme o planejado. Olha só, um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme planejado. Se a gente voltar aqui agora, aí a gente pensar assim, olha, esse projeto aqui não foi realizado conforme planejado, né? Porque se planejou gastar 500 mil, um orçamento de 500 mil e gastou 400, não foi realizado como planejado. Isso quer dizer o quê? Que possivelmente o projeto foi superestimado. Ou, esse caso aqui, ó, o projeto terminou antes, então também não foi realizado conforme planejado. Isso quer dizer que também, provavelmente, o gerente de projetos colocou uma gordura aqui no prazo do projeto. Essas práticas, elas indicam fracasso do projeto. Por quê?
O gerente, ele fracassou a fazer o planejamento aqui e acabou conseguindo, nesses casos aqui, fazer o projeto com menos recursos do que ele precisava. Só que na maioria das vezes, isso aqui causa a falsa impressão de sucesso, né? Mas na maioria das vezes o que ocorre é que, ao invés de concluir com orçamento abaixo, o projeto vai concluir com orçamento acima. De terminar antes, vai terminar e depois. Ou de consumir menos materiais, vai consumir mais materiais, mais pessoas. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, o mau planejamento ele resulta em sobreestimação e não superestimação. Na prática, o que a gente vê no mercado aí muito é isso. Então, independente do risco que há, às vezes até de conseguir atingir o objetivo de forma positiva, digamos assim, de trazer, eu planejei mal, mas resultou em positivo para mim. O correto é o gerente de projetos ele sempre primar pela excelência no planejamento. Por quê? Ele minimiza o risco, porque existe tanto o risco de sobrar, mas existe o risco também de faltar. Então ele minimiza esse risco disso acontecer. Então, o sucesso do planejamento, na verdade, está em atingir o que foi planejado, tá? Não em fazer com menos. Por quê? Fazer com menos, na verdade, é um indício de que foi mal planejado. Ele deveria ter detalhado, ter pensado melhor aquele planejamento, né? Ter pensado nas variáveis que provavelmente ele não ocorreram depois e ele não tinha se atentado para elas, para daí ele conseguir concluir o projeto, se não igual, que também é difícil, né? Mas bem próximo ali do que foi planejado. O planejado deve, então, atender às expectativas dos interessados nos resultados do projeto. Isso aqui está associado a essa questão aqui. O cliente ficou surpreendido. Esse ficar surpreendido quer dizer que provavelmente foi entregue para ele algo além do que ele tinha pedido, né? Mas, na verdade, no projeto a gente deve entregar o quê? É o que era a expectativa da parte interessada, não além do que ele pediu. Tá certo? Então ficou claro, então, que quando é que a gente teve sucesso no projeto? Não é quando sobrou, não é quando terminou antes, mas quando a gente conseguiu planejar e executar o que foi planejado. Bem, os projetos eles são muito dinâmicos, eles são iterativos, né? Tem suas fases iterativas, sobrepostas. Tem um risco alto no início, não sei se vocês lembram aqui da última aula aqui, ó, que eu apresentei para vocês aqui. Ó. No início o risco é alto, custo de mudança baixo, mas depois esse custo vai aumentando. Eles são executados por pessoas. Né? Tudo isso geralmente torna o gerenciamento ou execução de um projeto muito complexo. E aí Vargas ele trouxe para a gente alguns dos principais motivos que levam os projetos a falhar. E eu vou ler aqui alguns desses para vocês, vocês vão perceber o seguinte, que na grande maioria das vezes estão associados a mau planejamento. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, metas e objetivos mal estabelecidos. Isso é mau planejamento, né? Não se preocupou lá no início em definir certinho quais eram as metas e os objetivos. E aí, quando chegou-se lá na frente, como estava mal definido no início, carregou-se lá para frente aquela definição ruim que culminou em resultados ruins. Pouca compreensão da complexidade do projeto. Isso geralmente é resultado de um levantamento ruim lá no início. Projeto com muitas atividades, mas pouco tempo para realizar. Então, quer dizer, o gerente planejou provavelmente aqui o cronograma mal, né?
Era um projeto grande, com muitas atividades, mas ele aceitou, por exemplo, a imposição ali da gestão de fazer em pouco tempo. Não tinha tempo hábil para aquilo. Estimativas financeiras pobres e incompletas, tá vendo? Planejamento. Projeto com informação insuficiente ou incompleta, também é falta de planejamento. Sistema de controle inadequado. Quando fala que sistema de controle se refere a controle de mudança do projeto, né? A gente não pode sair mudando assim não, tem que ter aprovação, tem que ter uma análise de custo, de aumento de custo, de esforço, de tempo. Projeto sem gerente de projetos, acontece também. E aí é claro que a chance de fracassar é maior, né? E também, se não tem gerente de projetos, provavelmente não vai ter planejamento também. Dependência no uso de softwares de gestão de projetos. Então, novamente, questões relacionadas à gestão. Às vezes o gerente perde ali tanto tempo preso no software, porque tem que gerar um monte de informação, relatório, não sei o que e tal, e acaba com isso não conseguindo dedicar tempo para acompanhar os trabalhos e a equipe. Projeto estimado com base na experiência empírica, né? Horrível isso, né? Isso é uma coisa que a gente não deve fazer nunca, que é estimar as atividades só com base na experiência. Você tem que utilizar ali algumas técnicas e tal, para pelo menos minimizar a chance ou os riscos daquela estimativa estar errada, imprecisa. Treinamento e capacitação inadequada. Falta de liderança do gerente de projetos. Então, não foi destinado tempo para estimativa e planejamento. E por aí vai, né? Geralmente, todos os problemas que estão associados ao planejamento do projeto. Essa lista, na verdade, se vocês consultarem aqui a referência bibliográfica, ela é bem maior do que aqui, eu trouxe apenas alguns, né? E ele não tirou essa informação de trás da orelha não, tá? Ele fez um levantamento disso aí, com pesquisa nas empresas. Bem, com isso, em função desses vários motivos, né, que levam os projetos a falharem, e também em função deles, no geral, estarem associados à falta de planejamento, de gestão, é que surgiu, a partir disso, o gerenciamento de projetos. E o que vem a ser o gerenciamento de projetos? Trouxe aqui, então, a definição do PMI, que diz o seguinte: o gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir os seus requisitos. Então vamos lá, vamos ler aqui as entrelinhas, né? Novamente. Quando diz aqui, aplicação de conhecimento, ou seja, o conhecimento que geralmente a gente tem relacionado a projetos, a como lidar com pessoas, a como tratar com os clientes, a como conduzir as atividades do projeto, como planejar o projeto. Aqui, quando diz aqui conhecimento, se refere a essas atividades, a esse conhecimento. Habilidades interpessoais que você tenha, habilidades de, por exemplo, conduzir a equipe, né? E ferramentas e técnicas. E a gente vai, inclusive, discutir bastante em cima disso aqui nas nossas aulas, como, por exemplo, uma ferramenta, o uso do cronograma para acompanhar e monitorar o prazo do projeto, planilhas de custo para você monitorar o custo do projeto e por aí vai. E qual o objetivo de eu aplicar esse conhecimento, as habilidades e as ferramentas técnicas nas atividades do projeto? O objetivo é cumprir com os seus requisitos. Quais requisitos? Os requisitos que as partes interessadas demandaram para o projeto, ok? Então, veja como que tudo se encaixa, né?
Um projeto, ele é um esforço temporário e vai produzir um produto, resultado exclusivo ou único com um serviço, né? Esse produto, ele tem que ser feito com base em requisitos demandados pelas partes interessadas, tem que atender às expectativas unicamente, exclusivamente das partes interessadas, né? Então, quer dizer, eu não tenho que entregar mais nem menos, eu tenho que entregar o que eles pediram, né? E aí dada a complexidade que é o projeto, eu vou usar habilidades, conhecimentos, ferramentas e técnicas aplicadas às atividades do projeto para fazer cumprir esses requisitos. Para quê? Para entregar ao cliente o que ele pediu. Bem, o PMI ele indica a realização do gerenciamento de projetos através da aplicação e integração, né, melhor dizendo, apropriada de 49 processos agrupados logicamente, abrangendo 10 áreas de conhecimento em 5 grupos de processos. Tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês, nem sempre foi assim, tá, pessoal? Isso veio evoluindo ao longo das últimas décadas, até culminar no que é hoje, que são esses 49 processos, agrupados logicamente, lembra quando a gente definiu o processo? E que abrangem 10 áreas de conhecimento e 5 grupos de processo. E aí, aqui a gente tem um esquema aqui que apresenta isso. Ó. Lembra do ciclo de vida do projeto? Ele está aqui em cima. Ó. Ciclo de vida genérico, né? Onde eu tenho o início do projeto, a organização e preparação, a execução do trabalho e o término do projeto. Bem, para eu executar esse ciclo de vida do projeto, que aqui tem atividades, eu tenho ali os grupos de processo, que são 5. Ó. Grupo, processo de iniciação, que está associado ao início do projeto. Processos de planejamento, que está iniciado à organização e preparação. Execução, que está associado à execução aqui. Monitoramento e controle, que está aqui também na execução e no planejamento. E o encerramento, que está aqui associado ao término do projeto. E para executar para esses 5 grupos de processos, nós temos aqui associadas 10 áreas de conhecimento, que a gente vai conhecer mais à frente. Certo? Bem, eu vou parar aqui, né, que aí na próxima aula a gente continua discutindo aí sobre o guia PMBOK. E aí a gente não delonga muito essa aula, mas eu acredito aí que só mais uma aula e a gente consegue fechar essa introdução ao gerenciamento de projetos. Tá bom, pessoal? Um abraço então e até a próxima.